Na aula passada, a professora Rose nos falou sobre a regência verbal. A regência verbal é o tópico da gramática que trata da relação que há entre o verbo e o seu complemento. É a parte da gramática que trata da relação do uso ou não da preposição junto a determinados verbos. Falou-nos sobre a questão dos verbos transitivos diretos e indiretos. Sobre essa questão, é importante observar que o verbo transitivo direto é aquele verbo que não pede preposição. O complemento do verbo transitivo direto será sempre o pronome o, a, os ou as. O complemento do verbo transitivo indireto será sempre o pronome lhe. E ainda nos explicou a regência de alguns verbos. Devemos observar que existem verbos que necessitam de alguma reflexão quanto ao seu emprego. É o caso, por exemplo, do verbo obedecer, que será sempre transitivo e indireto. Portanto, ao lado dele, sempre devemos empregar o pronome lhe. É preciso cuidar também, na língua culta, quanto ao emprego do verbo assistir, do verbo aspirar, entre outros. Uma boa aula. Tem essa frase completamente sem pontuação. Queria que você pegasse a prancheta e pontuasse ela pra gente. Levar uma pedrinha daqui à Europa. R$800. Com uma andorinha só. Uma andorinha só. Não faz verão. Levar uma pedrinha, vírgula, daqui à Europa, vírgula. Uma andorinha só, vírgula, não faz verão. Ponto. Mas aqui são duas frases, não? Ah, sei lá, eu vi uma aqui e uma aqui. Uma pedrinha daqui à Europa. Uma andorinha só. Não faz verão. Levar uma pedrinha daqui à Europa. Acho que só vírgula. Essa é uma frase completa? Levar uma pedrinha daqui à Europa. Fazer uma vírgula. Uma andorinha só. Não faz verão. Pronto. Eu não sei exatamente. Complicado. Então acho que deveria ter um ponto e começar outra frase. Pedrinha. A Europa. Goirinha. Olá! Você deve ter observado que o clipe que contextualiza a nossa aula de hoje é apresentado no sentido de nos mostrar ou de ressaltar a importância que tem a pontuação para a escrita. Você deve ter observado também que um texto sem pontuação, ele dificulta a sua compreensão, causa-nos estranheza. Também você deve ter observado a dificuldade dos nossos participantes em pontuar o texto. Na verdade, a frase que nós propusemos para ilustrar o nosso tema de hoje é de certa maneira, uma brincadeira, uma armadilha da linguagem. Na verdade, a pontuação existe para facilitar a leitura. E uma frase como aquela realmente serve apenas para ilustrar. Eu gosto sempre de falar que a pontuação ou a ausência de pontuação pode causar problemas familiares, pode causar problemas administrativos, pode causar problemas, inclusive, políticos. Querem ver como é que isso acontece? Observem, seu namorado não estava com outra.
Observem que aqui a entonação que se fez a esta frase é uma entonação afirmativa, categórica. Portanto, usamos aqui um ponto final. Vejam como a situação muda de sentido conforme a pontuação que se atribui ou que se faz neste mesmo texto. Seu namorado? Não, estava com outra. Observe que mudou totalmente a circunstância, mudou totalmente a situação devido à pontuação que nós atribuímos a esse texto. Uma outra forma de colocar a pontuação aqui para dar, então, um outro significado, agora de dúvida. Seu namorado não estava com outra? Observem a interrogação aqui no final. Então, nós podemos, pela entonação da fala e pela pontuação, atribuir à mesma frase vários sentidos. É evidente que a pontuação é usada para tornar o texto mais esclarecedor. A pontuação é usada também para indicar as possíveis intenções de quem escreve, de quem narra. Vejam uma frase simples como: vou fazer um barquinho. Como é que eu gostaria que esta frase, se eu fosse o narrador do texto, como é que eu gostaria que ela fosse lida? Veja que uma frase simples como essa pode ser lida de diferentes maneiras. Vou fazer um barquinho. Ponto. Vou fazer um barquinho. Exclamação e assim por diante. É evidente que nós temos, na maioria dos casos, regras que nos conduzem a pontuar devidamente um texto. Agora, nós vamos voltar àquela frase que contextualizou a nossa aula, para que vocês observem como ela fica sem sentido, sem nenhum sinal de pontuação. Vamos lá. Quando dizemos, levar uma pedrinha daqui à Europa, uma andorinha só não faz verão, é uma frase sem sentido. Mas observem se nós fizermos o seguinte: levar uma pedrinha daqui à Europa, uma andorinha só não faz? É uma interrogação. E aí, nós colocamos aqui uma palavra, transformamos um substantivo num verbo, verão. Levar uma pedrinha daqui à Europa, uma andorinha só não faz? Verão. Ou seja, vocês vão ver se isso vai ou não vai acontecer. Essa é a importância da pontuação na frase. É evidente que uma frase como essa é uma brincadeira que se faz para ressaltar esta importância. Mas daí, por ela, nós podemos observar quão necessária é a pontuação devida dentro de um texto para que ele faça sentido. Quais são os principais sinais de pontuação e que fazemos uso constantemente? E de que fazemos uso constantemente? Nós temos lá o ponto, a vírgula, nós temos o ponto e vírgula, nós temos os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as aspas, parênteses, travessão, além das reticências. Agora nós vamos ver em que circunstâncias nós empregamos o ponto final. O ponto final tem a finalidade de marcar o fim do período. Aqui eu gostaria de fazer uma observação que no sentido de que é interessante cuidarmos para que esse período não fique longo demais. Os períodos mais curtos facilitam mais ou facilitam melhor a nossa compreensão. Além de marcar o final do período, o ponto final também indica as abreviaturas. É o caso, por exemplo, quando escrevemos ilustríssimo de forma abreviada. Aqui está, ilustríssimo, ou ainda a palavra senhor ou senhora e assim por diante. Então não devemos nos esquecer de que o ponto final marca ou indica as abreviaturas. Por isso é necessário colocá-lo. Agora nós vamos ver em que circunstâncias as regras exigem que coloquemos a vírgula. Vamos lá. A casa tem sala, cozinha, dependência e banheiro.
Nós vamos empregar a vírgula sempre para separar palavras de mesma função sintática. O que quer dizer isso? Palavras que desempenham a mesma função sintática dentro de uma frase. Vejam aqui, a casa tem. A casa tem o quê? A casa tem sala. A casa tem cozinha. Notem que aqui nós temos objeto direto e objeto direto. Ou seja, são palavras que desempenham a mesma função sintática neste período. E nós vamos enumerar, vamos marcar ou separar estas funções sintáticas através da vírgula. Menos antes da conjunção e, que neste caso tem a função de substituir a vírgula. Na maioria dos casos, o e é colocado para substituir a vírgula. Nós vamos ver uma única regra que diz o contrário, ou seja, um único caso em que nós vamos colocar uma vírgula antes do e. Mas isso é daqui a pouco. Agora vamos ver uma outra regra de colocação de vírgula. Senhor, tende piedade de nós. Por que será que nós colocamos esta vírgula aqui depois de Senhor? Nós vamos marcar com a vírgula os vocativos. Observem que esse é um erro de vírgula mais comum que eu tenho encontrado. Sempre que a palavra exercer a função de vocativo, ou seja, uma palavra empregada para fazer um apelo, para dirigir-se, para aclamar, é um vocativo. E este vocativo deve ser sempre separado pela vírgula. Não importa a posição em que esse vocativo se encontre. Nós poderíamos dizer simplesmente, ou de outra maneira, isso aqui. Tende piedade de nós, Senhor. Se nós colocássemos o vocativo depois ou no final da frase, nós deveríamos isolá-lo igualmente pela vírgula. Ou poderíamos colocar o vocativo no meio da frase, intercalando. Por exemplo, se nós disséssemos, tende, Senhor, piedade de nós. Caso o vocativo esteja no meio da frase, ele deverá vir isolado, ou seja, nos dois lados nós deveríamos marcar esta pausa com o emprego gráfico da vírgula. O vocativo é empregado sempre que nós utilizarmos uma palavra para interpelar alguém. Meu filho, não faça isso. Meu filho, vírgula. Não faça isso, vírgula, meu filho, e assim por diante. Vamos ver um outro caso de emprego de vírgula. Brasília, capital da República, foi fundada em 1960. Observar que a ideia principal aqui é Brasília foi fundada em 1960. O que significa este adendo, esta informação que nós colocamos aqui no meio da ideia principal? Isto é um aposto de Brasília. O aposto deverá sempre vir separado pela vírgula. É sempre uma explicação que se faz de uma palavra mencionada anteriormente. Então, separar sempre o aposto pela vírgula. Uma outra regra obrigatória ou de uso de vírgula obrigatório está aqui, querem ver? O rapaz acovardou-se, isto é, sumiu. Por que nós colocamos ou separamos a expressão isto é entre vírgula? Porque ela é uma expressão explicativa. Então, todas as expressões explicativas como isto é, ou outras equivalentes a saber, além disso, por exemplo, e assim por diante. Todas essas expressões explicativas devem vir isoladas pela vírgula. Vamos lá a uma outra regra do uso obrigatório da vírgula. O rapaz queria falar, mas não conseguiu.
Observem que nós estamos colocando uma vírgula antes de uma conjunção coordenativa. Vocês devem se lembrar que nós estudamos já em sintaxe as conjunções coordenativas como mas, também, contudo, todavia, entretanto e por aí afora. Todas as conjunções coordenativas, ou seja, antes das conjunções coordenativas, nós vamos empregar a vírgula, com exceção da conjunção e da conjunção em, de que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos lá a mais uma regra de uso obrigatório da vírgula. Arthur beijou a atual namorada e a antiga retirou-se. Aqui está a questão que nós abordamos há poucos minutos. Vejam vocês que nós temos uma vírgula antes da conjunção e, que é uma conjunção coordenativa. A única exceção que se faz para colocar a vírgula antes da conjunção e é quando nós tivermos um período composto em que as orações apresentarem sujeitos diferentes. Vamos à lousa para explicar isso mais detalhadamente. Arthur beijou a atual namorada. Primeira oração. E a antiga retirou-se. Nós temos aqui um período composto por coordenação, vejam, porque temos uma conjunção e, que é uma conjunção coordenativa. Temos a primeira oração, Arthur beijou a atual namorada. A segunda oração é a antiga retirou-se. Observem que a conjunção e está ligando duas orações com sujeitos diferentes. Quem beijou a atual namorada? O Arthur, sujeito da primeira oração. Quem é que retirou-se? A antiga. Então temos orações com sujeitos diferentes, ligados pela conjunção e. Nesse caso, somos obrigados a usar a vírgula antes do e, porque senão nós teríamos uma leitura complicada, uma leitura ambígua. Veja, sem a vírgula, como é que nós leríamos? Arthur beijou a atual namorada e a antiga. Sem a vírgula, nós deveríamos, ou passaríamos a ideia de que Arthur beijou tanto a atual quanto a antiga namorada. Então, esta é a exceção que se faz para colocar uma vírgula antes do e. Muito bem, vamos continuar agora as nossas regras que delimitam o caminho, que nos orientam ao emprego obrigatório da vírgula. Vamos lá. Observem como nós falamos aqui. Tranquila e feliz, caminhou a noiva ao altar. Se vocês observarem, nós temos aqui a construção de uma frase em que os termos estão colocados numa ordem invertida. Numa ordem direta, nós diríamos, a noiva caminhou ao altar tranquila e feliz. Se a construção fosse dessa maneira, nós não precisaríamos usar ponto nenhum, a não ser o ponto final. Quando nós mudarmos a posição natural de algum elemento da frase, de alguma função sintática que aparecer deslocada na frase, nós precisamos isolá-la pela vírgula. Então, esta expressão aqui está deslocada da sua ordem natural. Por isso, devemos separá-la ou isolá-la com o emprego da vírgula. Um outro caso de emprego está aqui. São Paulo, 12 de setembro de 2003. Nas transcrições ou nas escritas em que indicarmos o nome de cidade de data, nós vamos separar o nome da cidade pela vírgula. Isso vai acontecer sempre nas correspondências. Vamos ver agora uma outra indicação de vírgula. Observem, o professor estava tenso, os alunos tranquilos.
Porque aqui o que nós estamos vendo é o emprego da vírgula. Por que nós separamos os alunos aqui pela vírgula? Porque nós estamos omitindo uma palavra já falada na oração anterior. O professor estava tenso, os alunos estavam tranquilos. Para indicar que nós omitimos uma palavra, nós separamos então o sujeito. Neste caso, só neste caso, por falar em sujeito, nós vamos marcar aqui que o erro mais grave que se pode cometer com o emprego dos sinais de pontuação é isolar o sujeito do resto da sua ideia por uma vírgula. Neste caso aqui, nós estamos ressaltando que houve uma omissão. Está claro aqui que estamos omitindo o verbo, mas só neste caso. Vamos ver agora uma outra indicação do emprego da vírgula. Concluída a tarefa, todos se despediram. Vejam que nós separamos a primeira oração, concluída a tarefa, porque esta é uma oração reduzida. O que quer dizer oração reduzida? É a forma simplificada de dizer: após concluírem a tarefa, todos se retiraram. Essa ideia de após concluírem a tarefa, nós reduzimos colocando um verbo no particípio. Então, todas as orações reduzidas, ou de particípio, ou de gerúndio, ou de infinitivo, devem ser isoladas pela vírgula. E para terminar, nós vamos ver aqui uma outra questão, ou um dos casos mais importantes de vírgula também. Os livros, que são fontes de conhecimento, também proporcionam prazer. Olhe, gente, nós temos aqui a ideia principal, que é: os livros também proporcionam prazer. Esta é a ideia principal. Nós intercalamos dentro dessa ideia principal uma oração adjetiva explicativa. Nós já vimos isso nas nossas aulas de sintaxe. Então, todas as orações adjetivas explicativas devem vir isoladas pela vírgula. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, vamos então retomar as nossas questões sobre pontuação e, para finalizar sobre a questão do emprego da vírgula, eu gostaria de reforçar que um dos grandes erros que cometemos em relação ao emprego da vírgula é separar o sujeito do resto do período. Isso não pode acontecer jamais. Assim também como não podemos usar a vírgula após o verbo, ou seja, separar o verbo do seu complemento. Um exemplo simples: Paulo comprou um carro. Jamais eu posso usar uma vírgula após o comprou num exemplo similar a este. Agora nós vamos dar continuidade para falar sobre os 2 pontos. Nós vamos empregar 2 pontos sempre antes de uma declaração ou de uma citação. É o que acontece, por exemplo, neste caso aqui. Napoleão assim se expressou. Observem que nós já estamos indicando que vai vir a seguir uma declaração ou uma citação de quem nós estamos mencionando aqui, ou seja, Napoleão. Observem que após o se expressou, antes da declaração, portanto, nós indicamos esta fala ou esta declaração com os 2 pontos. É evidente, nós ainda vamos falar sobre isso, que a declaração ou a citação deve vir marcada pelas aspas.
Nós também vamos usar os dois pontos nos vocativos das cartas. É o caso que nós vamos observar em prezada Lúcia. Observem que aqui nós temos um indicador de início de carta, nós damos o nome a esta parte da carta de invocação. Então, após a invocação, nós usamos dois pontos, mas também poderíamos usar, neste caso, a vírgula. Então, as invocações são separadas ou pelos dois pontos ou pela vírgula. Também indicamos com dois pontos quando formos citar algum exemplo e que normalmente, por convenção, a palavra aparece reduzida, aparece simplificada. Exemplo, observem que para indicar as abreviaturas nós usamos o ponto. A abreviatura de exemplo é EX ponto. E os dois pontos para indicar os exemplos que nós vamos mencionar. Agora nós vamos ver, dando continuidade a esta questão, vamos ver o emprego das interrogações. O ponto de interrogação é usado nas interrogativas diretas. É o que acontece nesta frase. Que aconteceu contigo, meu jovem? Observem que houve aqui uma interrogação direta. Observem também o emprego da vírgula, só para ressaltar. Por que nós empregamos a vírgula aqui? Porque nós temos que separar o vocativo do resto do período. Vamos empregar também o ponto de interrogação quando nós queremos indicar dúvida sobre alguma coisa, algum elemento falado anteriormente. Vejam como isso acontece nesta frase. Clarice chegou às 2. Observem que nós colocamos aqui uma interrogação entre parênteses para indicar a nossa dúvida sobre a palavra mencionada anteriormente. Seriam as 2 mesmo? É essa a intenção do ponto de interrogação neste caso. Agora vamos ver a colocação do ponto de exclamação. Vamos empregar o ponto de exclamação sempre que quisermos expressar algum sentimento de espanto, alguma emoção interior. Vejam que o emprego do ponto de exclamação muitas vezes pode ser subjetivo. Lembram-se daquela frase que nós demos no início da aula? Vou fazer um barquinho. Eu posso dizer essa frase colocando um ponto, mas eu poderia dizer ou gostaria que o meu leitor lesse esta frase assim, vou fazer um barquinho. Se a entonação que eu quiser dar à frase seja esta, eu vou colocar um ponto de exclamação. Então observem aqui, como a vida é fantástica. Vejam que a entonação que se dá a esta frase merece ou deve receber um ponto de exclamação. Ou então numa frase que nós chamamos de frase optativa, como esta aqui, oh meu Deus. Nós poderíamos também, em vez da exclamação aqui, colocar uma vírgula. É claro que este sinal é um sinal de emprego muitas vezes subjetivo. É preciso observar então que entonação se deseja dar àquela frase. Ou, em outras palavras, como eu gostaria que o leitor de meu texto lesse determinada frase escrita por mim. Agora nós vamos continuar com o emprego dos parênteses. Nós vamos empregar os parênteses no plural, porque sempre são 2 sinais, né? O que abre e o que fecha. Primeiramente, para intercalar alguns comentários a respeito do que se afirmou anteriormente. Vejam este exemplo. Dos alunos matriculados, 30 ao todo, 3 desistiram. Vocês podem perguntar, poderíamos tirar estes parênteses e substituí-los por vírgula? Poderíamos. Poderíamos, sem dúvida, mas é preciso que vocês saibam que eles representam mais um recurso para a escrita quando quisermos, então, intercalar esses comentários. Outra regrinha ou outra possibilidade de usarmos os parênteses é quando nós quisermos fazer ou mencionar uma referência bibliográfica a respeito também de alguma coisa comentada anteriormente. Vejam aqui. O artigo 25, vejam,
entre parênteses, Mário Justo, Lei é Lei, Falcão Editora, São Paulo, 1985. Nós temos aqui toda a indicação bibliográfica a respeito do quê? Do artigo 25, de que nós falamos anteriormente. Então, o artigo 25 ainda não foi comentado. Entre parênteses, a indicação bibliográfica. Uma outra situação em que podemos usar os parênteses é quando queremos empregar o latinismo sic. O que quer dizer este sic? Sic nós empregamos e usamos entre parênteses para indicar fidelidade a alguma questão mencionada. Vejam vocês, os Estados Unidos não abrem mão da soberania, disse o jornalista. Por que se usou este sic? Porque, na verdade, o jornalista cometeu aqui um erro de concordância verbal. Como se considerou um erro aviltante contra os aspectos da linguagem, manteve-se este sic para dizer, ou o narrador deste texto aqui não queria que pensassem, obviamente, que o erro é dele, mas sim do jornalista que o cometeu. Então, ao lado do erro, empregou-se, escreveu-se sic, que quer dizer fidelidade, não é? O pensamento é fiel a quem o disse, coloca-se este sic entre parênteses. Agora, nós vamos continuar o emprego dos sinais de pontuação para falarmos a respeito das aspas. Vamos lá. As aspas são empregadas para indicar uma citação. Então, nós as empregamos no início e no final da citação. É o caso, por exemplo, de Camões estava certo. O amor é ferida que dói e não se sente. Observar que a citação aqui foi marcada pelo emprego das aspas. Uma outra indicação para o uso das aspas acontece quando nós queremos indicar palavras estrangeiras, de origem estrangeira, ou uma ironia, ou até erros propositadamente cometidos. Vejam isto num exemplo. A empresa fez sucesso porque tinha know-how. Vejam que a palavra know-how, entre aspas, indica que empregamos aí uma palavra de origem estrangeira. Um outro exemplo se dá quando temos aqui, disseram que a advogada era brilhante. Considerei-a apenas reluzente. Indicada entre aspas, porque aqui se fez uma ironia ao brilhantismo da profissional. Agora vamos encerrar a pontuação falando sobre o emprego das reticências. As reticências são empregadas para indicar a suspensão do pensamento, ou uma hesitação na fala, ou até mesmo uma ironia. Vejam no exemplo como isso pode acontecer. Se ele soubesse. Vejam que esse emprego das reticências é bastante subjetivo também, vai da intenção do narrador. Ou ainda, nós temos aqui, aquele é o jazigo de meu marido. Enfim, ele descansa. E eu também. Agora nós vamos para as nossas dicas de estudo da aula de hoje. Como dicas de estudo para a fixação da nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios do livro de vocês e também que passassem a observar os textos impressos, porque nem sempre eles se apresentam com a pontuação adequada. Observem agora a importância que nós temos do conhecimento da sintaxe também para o emprego dos sinais de pontuação. Até a próxima aula, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. A professora Rose nos falou hoje sobre a pontuação. Vimos quais são os sinais de pontuação. Nós temos para mostrar as indicações da fala, o ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os dois pontos, as reticências, as aspas e os parênteses.
Aprendemos a utilização de alguns deles, como a vírgula e os dois pontos. De todos os sinais, o que cria mais dificuldade, sem dúvida, é o emprego da vírgula. Não se esquecer de que a vírgula é empregada para separar palavras com a mesma função sintática, a vírgula separa os vocativos, a vírgula separa as orações adjetivas restritivas, empregamos a vírgula antes das conjunções coordenativas e assim por diante. Também empregamos os dois pontos antes das citações. Observamos o emprego dos parênteses. Os parênteses são empregados para quando queremos indicar, por exemplo, um comentário a respeito do que foi falado anteriormente. Empregamos os parênteses também para indicar uma bibliografia. Indicamos os parênteses ou usamos os parênteses para empregar o latinismo sic, que representa fidelidade ao que alguém disse anteriormente. Até a aula que vem!